Programa Saúde em Foco de hoje, focado em vários assuntos importantíssimos. Eu estou aqui com a minha convidada de hoje, ela que é a Bruna Machado, arquiteta, e daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho mais sobre si, né? Isso aí. Bruna, bom dia, é um prazer, uma alegria muito grande ter você aqui no programa Saúde em Foco pela primeira vez. O teu pai eu já entrevistei diversas vezes, até já perdi a conta. Já está acostumada, né? Vir. Que é o terapeuta Kiko Machado, né? Mas você, pela primeira vez, eu sei que você é empresária, né? Arquiteta, missionária, e na verdade, quem é Bruna Machado? Eu sou a Bruna, arquiteta, filha do Kiko, da Silmara, sou irmã do Alex, sou amiga artista de todo mundo, a que fala sempre sobre assuntos sociais. Você também, além de arquiteta, é escritora, artista plástica. Isso aí. Eu tô sempre metida em várias áreas que falam a respeito de arte. E envolvida também na obra de Deus? Isso aí, discipulando, pregando, tô sempre por aí. E você também na ação, tem uma atuação social muito ativa, né? Principalmente em questão das crianças. Como que é essa? Eu sou diretora de um movimento social que é focado no enfrentamento ao abuso de crianças e adolescentes, que hoje em dia é um movimento nacional. É um movimento nacional que foca nessa área de trazer esse entendimento para a população sobre essa temática, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes. E isso, eu acredito que deve ter alguma pergunta aqui para a gente fazer sobre, né? Mas é um assunto muito importante que chama a atenção, não só do Brasil, como do mundo, né? Exatamente. Bruna. Uma questão que é muito importante pelo fato de que existe hoje muitos adultos, né, que foram abusados na infância, que carregam trauma. Sim. Um trauma psicológico, né? Exatamente. Muito grande, né? E existem hoje pessoas, inclusive, que têm distúrbios até psiquiátricos. Sim. Devido ao trauma que sofreram na infância, né? Exatamente. A gente vê muito por estar dentro dessa área, falando sobre isso, tanto na parte do movimento social, quanto dentro de missões. Eu acabei que caí especificamente nessa área. A gente vê uma geração anterior que viveu isso, muitas vezes sem saber que isso se configurava como um abuso. E hoje em dia, essa geração tem entendido que eles poderiam ter sido protegidos. Eles têm entendido que hoje eles podem se informar e eles podem proteger. Justamente. Muito bem, mas nós vamos lá, vamos praticamente iniciar aqui a nossa entrevista, né? Porque até agora só foi uma introdução. Isso. Né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho da arquitetura, né? Por que você escolheu a arquitetura e quais são as áreas dentro da arquitetura que você trabalha? Então, eu cresci com meu pai trabalhando na área da construção civil. Então, meu pai trabalhando na construção civil, minha mãe é artista plástica. Então, eu cresci no meio de eventos de arquitetos, de engenheiros, e eu comecei a perceber que dentro dessa área de arquitetura e engenharia civil, na arquitetura eu encontrava essa parte criativa da construção. Então, eu acabei me encontrando porque traz muito essa questão da criatividade, mas também é uma maneira de servir as famílias. Então, eu me encontrei nessa área da arquitetura. Porque a arquitetura, ela faz toda a diferença, né? Sim, ela é eu gosto de falar que ela é o cenário onde a vida acontece. Então, é o cenário das memórias que a gente tem de infância, é o cenário das memórias dos casais que estão começando a construir uma família.
Então a gente cria esses ambientes para que essa história aconteça. Então a gente torna propício, né? É fundamental para a realização de um sonho, né? Exatamente. O sonho da casa própria, do apartamento, Sim, idealizado dentro desses moldes aí que você disse, né? exatamente. E por isso eu acabei indo mais para a área dos projetos de interiores. Então eu trabalho fazendo projetos de interiores para casas, né, residenciais e comerciais também. Porque assim eu consigo mesmo fazer, eu gosto de trabalhar com a arquitetura de um jeito mais humanizado. Então, muitas vezes a gente vê profissionais trabalhando de um jeito muito distante. Então eu chego, entendo o que você precisa, faço um projeto e é isso. Mas eu gosto de conhecer quem vai usar, conhecer a dinâmica da família, entender as relações. E qual é o sentimento que você tem quando você consegue realizar o sonho daquela pessoa? Aí é muito gostoso. Eu vivi isso no final do ano passado. Eu fiz o projeto da loja de uma amiga minha, que acabamos ficando ainda mais próximas nesse momento de fazer o projeto dela. Ela já tinha uma loja online e tudo mais, e o Senhor, na verdade, desafiou ela a sair da zona de conforto dela e abrir esse espaço, abrir esse lugar, porque ali mulheres seriam ministradas enquanto ela vende roupas. Olha só. Algo muito interessante. Então, foi muito gostoso fazer parte de desenvolver esse projeto e entender o ambiente que o Senhor queria criar ali para que isso acontecesse. Então, foi algo extraordinário. Exatamente. E foi muito legal porque durante todo esse processo de projeto, contratação dos profissionais, o Senhor foi apontando profissionais específicos e quando a gente ia contratar, a gente via que também tinham a mesma mentalidade. E você que tem esse viés, né, espiritual, né, ideológico, as ideologias espirituais que você tem, você percebe, né, como que o nosso Deus é detalhista, né? Muito detalhista. E especificamente nesse projeto ainda, a gente tem muitos testemunhos, na verdade. Porque eu sempre penso em fazer coisas diferentes e tudo mais, e essa minha cliente topava tudo e só ia. E a gente pensou em fazer uma parede diferente e não tinham pintores que tinham essa técnica desenvolvida. E acabou que encontrei esse pintor, depois de descobrir que ele era cristão, ele desenvolveu essa técnica depois de um sonho que ele teve. E então, trabalhando com isso, eu recebia vídeos dele pintando e profetizando sobre essa loja. Olha que maravilha. Então, quando a gente deixa que o Senhor guia a gente no nosso trabalho também, né? A gente pode provar dessas coisas. Claro. Além de tudo que você já disse, né? Além de tudo que você já falou sobre, tá? Como a arquitetura pode ser trabalhada de forma a servir as famílias? Eu entendo que quando a gente coloca o nosso foco em conhecer as pessoas que vão usar o local, muitas vezes a gente acaba ouvindo histórias sobre uma família que quer reformar a casa e tudo mais e tem filhos adolescentes, por exemplo. E nossa, os meus filhos ficam muito dentro do quarto, eles não convivem muito com a gente. A gente queria muito ter esse tempo, voltar a ter esse tempo em família. Então, a gente vai aprendendo a mexer no projeto, a projetar de maneira com que esses adolescentes tenham vontade de estar na sala, tenham vontade de passar tempo com os pais da cozinha. E a gente consegue usar a arquitetura como uma ferramenta para promover esses encontros. Muito bem, maravilha. E, puxa, que bacana, né? Você ainda tão jovem e realizando o sonho de tantas pessoas. Isso é algo, assim, maravilhoso, extraordinário. Meus parabéns. Obrigada. Agora me conte um pouquinho mais sobre também, mais não, né? Me contar um pouquinho sobre o seu TCC, né? O projeto de um acolhimento para meninas em situação vulnerável em Recife. Então, que projeto é esse? Quando eu cheguei no último ano da faculdade, chega TCC, a gente precisa fazer um projeto e tudo mais. E no ano anterior, eu tinha ido para uma escola missionária.
que depois a gente conversa sobre isso, mas... Mais na frente. Que trabalhava na questão social, sobre crianças de vulnerabilidade e tudo mais. E quando eu fui pensar sobre um projeto que eu queria fazer, para mim não tinha lógica eu fazer um projeto de algo, não sei, de um complexo médico, ou coisas que o pessoal faz, mas que não queimasse no meu coração. Porque eu passaria um ano inteiro debruçada, estudando sobre algo e projetando algo. Então, para mim, tinha que ter um propósito. Então, eu sim, trabalhei na missão, na parte de meninas em vulnerabilidade, órfãos e tudo mais. Então, eu resolvi fazer o projeto de uma casa de acolhimento. Ótimo. Uma casa que receberia essas meninas. Para tentar entender de que maneira eu poderia usar a arquitetura para servir as meninas que vivem em vulnerabilidade. Para servir aquilo que elas vivem na questão de traumas, para eu poder entender que ferramentas eu poderia usar para auxiliar. E foi algo inovador, né? Sim, diferente. Diferente de qualquer outro TCC. Tanto que na época que eu fiz o meu TCC, a gente estava em pandemia. Então, o meu TCC inteiro foi feito com a minha orientadora via Google Meet, online. A gente não se viu nenhuma vez. Olha só. Mas daí eu falei para ela, então, eu quero fazer essa casa de acolhimento, mas eu quero que o meu projeto seja localizado em Recife. Ela deu uma assustada, porque normalmente a gente escolhe terrenos que são próximos pra gente poder ver o terreno, estudar ele. Sim. Mas quando eu decidi isso, eu mandei uma mensagem pro pessoal lá da base missionária, e na mesma semana tinha chegado uma arquiteta lá para ser missionária. Olha só. E ela estaria fazendo o projeto da casa de acolhimento. Isso não é nova. Uma coincidência, não. É uma cristocidência. Exatamente. E daí o meu amigo lá, engenheiro civil, tinha chegado essa arquiteta, que hoje em dia é missionária fixa lá. E eu tive todas as informações que eu precisava para poder fazer meu TCC aqui, à distância. E foi um sucesso total. Sim. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, o papo está muito bom, tá? E daqui a pouquinho em seguida eu já volto. Continue ligado, porque vem muita coisa boa ainda nessa programação. Continue ligado, fique ligado, porque eu vou e já volto. Olha a dengue aí! Oh, olha a dengue aí! Olha a dengue aí! Ouça a voz da consciência e mude sua atitude. Você já sabe o que tem que fazer. A dengue mata. Elimine os focos do mosquito. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Íntima Enlace e Otânimo Cuecas, atendendo no atacado e varejo, atuando na fabricação e distribuição de moda íntima, masculina, feminina, infantil e moda plus size. Há mais de 30 anos trazendo beleza, qualidade, conforto e sendo referência neste mercado. Shorts doll, conjunto de microfibra, cueca box, camisolas, calcinhas de cotton infantil e muito mais. A Íntima Enlace tem preços imbatíveis no atacado, atendendo todo o Brasil. Ligue ou mande um WhatsApp 44 3023 0234, Rua Almerinda Silveira Coelho, 12.381, Jardim Império do Sol, em Maringá. Acesse intimaenlace.com.br. Pra Power Motos vem! Em Maringá é a melhor oficina. Compra e venda de motos e acessórios. Power Motos tá com tudo em cima. Pra rodar com segurança, em duas rodas voar pela estrada. A qualidade aqui é comprovada. Power Motos, WhatsApp 997107208, Avenida Mauá, número 2267, em frente aos Correios, em Maringá. Power Motos. Power Motos é multimarcas. Power Motos. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar, com o Prime Chat. Sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado.
Fale com um atendente pelo WhatsApp 449 8868 7594. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Muito bem, você que ligou o seu televisor, agora você está sintonizado na TV 10, a TV que mais cresce no estado do Paraná. É o programa Saúde em Foco, hoje focado na saúde, da realização dos sonhos através da arquitetura. Olha só que tema legal, né? Bacana, né? Criamos agora esse tema aqui. Exatamente. Maravilhoso. Muito bem, eu estou aqui com a Bruna, ela que é arquiteta. Bruna, nós terminamos o último bloco, ou seja, o primeiro bloco, falando sobre o seu TCC, né? Isso. Só um questionamento aqui dentro de mim, por que Recife? Então, quando a gente fala sobre Recife, esse é um dos lugares onde a gente encontra o maior número de meninas em situação de vulnerabilidade, principalmente na parte de tráfico sexual, a parte de exploração sexual. E quando a gente fala sobre uma casa de acolhimento, a gente fala não só sobre acolher meninas, mas sobre ter uma intervenção na vida dessas meninas para que elas sejam acolhidas antes que elas cresçam e elas cheguem na realidade da prostituição. Então, muitas vezes a gente fala sobre prostituição, sobre tirar mulheres da rua, dar novas oportunidades para elas, mas a gente nunca fala sobre uma solução que é ainda melhor, que é acolher essas meninas antes que elas cheguem nesse lugar. Então, a minha visão foi muito isso, de gerar um ambiente que fosse propício para que essas meninas fossem cuidadas e curadas, para que elas não precisem chegar nesse lugar tão extremo. Muito bem, projeto lindo, maravilhoso. Depois, quando a gente voltar a falar sobre esse assunto, eu tenho mais algumas perguntas para te fazer, Sim. importantes sobre essa situação. Mas vamos então aqui entrando no segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre arte e reino. Desculpa, pigarrinha na garganta. É o seguinte, como que a arte apareceu na sua vida? Como foi esse processo? Uma longa Você já deu uma história. pinceladinha lá no começo, né? Que a sua mãe já... Isso, minha mãe é artista plástica, meu pai é fotógrafo, então acabou que eu cresci no meio desse lado artístico. Mas eu, desde pequena, comecei a escrever com 6 anos de idade, as professoras já comentavam que a minha escrita era meio diferente. Então, dos 6 anos de idade para frente, eu já escrevia e, na verdade, eu escrevia o normal, de escola, tudo mais. Mas no meio dos cultos da igreja, eu comecei a sentir de entregar textos, poemas e tudo mais para as pessoas. E o meu pastor enxergou isso em mim, na verdade, de que a minha escrita tinha algo diferente, que eu deveria estudar mais sobre e me aplicar mais sobre. E então eu comecei a me entender um pouco mais nessa área da arte. Porque escrita é arte também, por mais que muitas pessoas ainda não enxerguem isso. Continuando aqui falando da escrita, né? Isso. Falando um pouco sobre Jesus, ou então Jesus. Sim. Então Jesus... Quando que você entendeu
que a escrita poderia ser uma ferramenta nas mãos de Deus e que você poderia ser um instrumento também nas mãos dele para realizar esse projeto, fazer essa obra extraordinária. Então, o Então Jesus é algo que surgiu lá por, eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos, mais ou menos. Como eu disse, eu sempre gostei muito de escrever. E chegou uma época, eu sempre escrevi, tipo, textos para aniversário de amigos ou para declarar o quanto eu amava os meus amigos, tudo mais, coisa de adolescente. Mas quando eu cheguei nos meus 18, 19 anos, comecei a ter um relacionamento mais intencional com o Senhor. E uma vez, conversando com ele, ele me perguntou, você escreve tanto para os seus amigos, você escreve tanto para a sua família, mas por que você nunca escreveu para mim? E daí eu comecei a me justificar e falei, então, Jesus. E daí surgiu o primeiro texto, de eu falando com Jesus sobre o meu relacionamento com ele, e esse primeiro texto ficou guardado um tempo e depois eu senti de postar ele, para mostrar que um relacionamento com o Senhor é algo acessível. E aí começaram a surgir esses textos. Muito bem. E você já chegou a escrever algum livro? Ainda não, mas eu tenho um livro de poesias que ele está um pouco organizado. A última vez que eu fiz as contas, eu cheguei a quase 200 poesias, mais ou menos. E eu tenho um livro com os tópicos todos organizados, mais focado em arte e reino, especificamente. Sim. Que importante. E o que você, desculpa, me intrometer um pouco na sua intimidade, né, espiritual, Sim. Mas e o que você escreveu para Jesus, assim, foi algo que mexeu muito com você? Sim. E você chegou a compartilhar isso com alguém? Sim. Porque você sabe que Deus, ele dá pra gente, mas não pra gente armazenar. Exatamente. Que ele dá. Ele dá pra gente distribuir. Uhum. É ou não é? Exatamente. Nós somos um mensageiro. A mensagem não é nossa. Sim. Ela é de Deus. Ela vem de Deus. E nós Sim. somos o profeta, o mensageiro, aquele que leva a mensagem de Deus, né, para outras pessoas. Exatamente. Esse primeiro texto, na verdade, eu escrevi na época. Demorei um pouquinho para postar, porque eu sou mais tímida, introspectiva. Na época eu era muito mais. Mas não adianta, quando o Senhor nos direciona a fazer algo, não tem como a gente fugir disso, né? Você sabe que a maioria dos profetas, dos heróis da fé, eram tímidos, né? Sim. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança. Moisés disse, Senhor, eu nem sei falar. Exatamente. Né? É esses que Deus escolhe. Porque a gente entende que não é sobre nós e nem sobre a nossa capacidade, né? Justamente. É sobre o que ele quer fazer. Então, é maravilhoso. Exatamente isso. Então, quando eu postei esse primeiro texto, ainda não tenho muitos seguidores, isso não me importa muito também. Mas eu comecei a receber mensagens no direct do Instagram, falando, nossa, de muitas meninas da minha idade na época, 19 anos, 20 anos, falando, eu não sabia que era possível ter um relacionamento tão próximo com o Senhor. Eu não sabia que existia a possibilidade de eu ter ele como um amigo. Então, eu comecei a entender e a postar os meus textos do Então Jesus, e conversando com ele, e comecei a receber feedbacks do nada de meninas, falando, agora eu tô tentando também, eu comecei a ter um relacionamento com o Senhor, e recebendo muitos testemunhos, que começaram a me impulsionar e entender que realmente era algo que eu podia fazer. Olha só que maravilha. Quer dizer que já foram pessoas que foram compungidas por aquilo que Deus colocou no seu coração e através da escrita você conseguiu alcançar para Jesus. Exatamente. É algo assim, lindo, maravilhoso, né? E você também, talvez não vai dar para você concluir essa pergunta aqui, se não der a gente prossegue no próximo bloco, mas você também é artista visual, né? Isso.
pinta quadros e tudo mais. Uhum. E qual o papel da arte no reino? Onde o artista se encaixa e como ele pode servir o corpo de Cristo, que é a igreja, no caso? Eu entendo o artista como a gente traduz o coração de Deus em cores. Muitas vezes, quando a gente fala sobre entender o coração do Senhor, tem pessoas que têm muita facilidade nisso por causa da profundidade do relacionamento que elas têm com o Senhor. Mas pessoas que estão no início da caminhada ainda não têm esse entendimento completo de uma maneira tão fácil. E isso é algo que, principalmente quando a pessoa é artista, mas ela também é profeta, ou se move no profético, é mais fácil da gente acessar o coração do Senhor, então traduzir de uma maneira visual, de uma maneira através de textos, tudo mais, para que essa pessoa, quando ela tem esse gostinho de, nossa, esse é o Senhor, ela possa buscar. Então, seria mais ou menos isso. O artista é aquele que é o tradutor do coração do Senhor, em cores. E existe, então, essa possibilidade de se utilizar dessa proposta. Exatamente. Para alcançar. Tanto para alcançar, quanto para trazer um entendimento para aqueles que já estão na igreja. Tanto para alcançar, como também para alicerçar, né? Exatamente. Porque o próprio Jesus disse que é para a gente crescer na graça e no conhecimento. E esse processo aí é lento. Sim. Né? E ele é muito diversificado. Sim. Prova disso é o conteúdo de tudo aquilo que nós estamos falando aqui hoje. Né? Já falamos através da arquitetura, né? O trabalhar de Deus, estamos falando aqui sobre artes. E tudo isso para mim é muito lindo, é maravilhoso, eu fico assim... A gente consegue enxergar como o Senhor é multifacetado, né? Sim. E ele, através da sua onisciência, né? Ele consegue alcançar, né? Sim. Através desse multifacetado que você disse. Exatamente. Você entendeu? Porque como ele criou, ele se revela através de todas essas coisas, né? Sim, é algo assim extraordinário. Eu estou assim maravilhado e acredito que tem muitas pessoas que estão sentindo também, né? Esse algo espiritual que nós podemos sentir aqui nesse exato momento, porque Jesus ele disse que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas e congregadas no seu nome, ele diz, ali estarei eu no meio deles. Então nós podemos sentir que nós não estamos sozinhos, nós estamos juntamente com milhares e milhares de pessoas. Exatamente. Né? TV 10, uma das emissoras de TV que tem um dos maiores alcances aqui no norte do Paraná. Então nós estamos aí junto com milhares e milhares de pessoas e Jesus está conosco. Muito bem, nós vamos então para o intervalo comercial e aí a gente encerra, nós vamos fazer o encerramento desse segundo bloco no início do próximo, que é o Arte e Reino, que foi espetacular, tá? Maravilhoso. E nós vamos então para o intervalo comercial e eu já volto. Continue ligado, porque vem muita coisa boa por aí. Olha a dengue aí. Olha a dengue aí. Olha a dengue aí. Ouça a voz da consciência e mude sua atitude. Você já sabe o que tem que fazer. A dengue mata. Elimine os focos do mosquito. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Íntima Enlace e Otânimo Cuecas, atendendo no atacado e varejo, atuando na fabricação e distribuição de moda íntima, masculina, feminina, infantil e moda plus size. Há mais de 30 anos trazendo beleza, qualidade, conforto e sendo referência neste mercado. Shorts doll, conjunto de microfibra, cueca box, camisolas, calcinhas de cotton infantil e muito mais. A Íntima Enlace tem preços imbatíveis no atacado, atendendo todo o Brasil. Ligue ou mande um WhatsApp
WhatsApp 44 3023 0234. Rua Almerinda Silveira Coelho, 12.381, Jardim Império do Sol, em Maringá. Acesse intimaenlace.com.br. Pra Power Motos vem! Em Maringá é a melhor oficina. Compra e venda de motos e acessórios. Power Motos tá com tudo em cima. Pra rodar com segurança, em duas rodas voar pela estrada. A qualidade aqui é comprovada. Power Motos, WhatsApp 997107208, Avenida Mauá, número 2267, em frente aos Correios, em Maringá. Power Motos. Power Motos é multimarcas. Power Motos. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar. Com o Prime Chat, sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Muito bem, programa Saúde em Foco no ar. Esse é o terceiro bloco. Estou aqui com a arquiteta Bruna. Estamos aqui falando de vários assuntos importantíssimos, como arquitetura, artes. Muito maravilhoso, né? O que nós estamos falando aqui, coisa nova para mim. Tem muita coisa nova aqui que eu estou aprendendo com a Bruna, né? A gente nunca sabe tudo, né? A gente está Nessa sempre vida, aprendendo. nessa vida a gente sempre está aprendendo, tá? Mas fazendo a conclusão do bloco anterior, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. A arte se resume a quadros de leão, noiva e cordeiro? Toda arte é profética? Essa é uma pergunta que eu recebo muito, sendo artista e sendo cristã. Mas quando a gente fala sobre arte, muitas vezes a gente tende a ficar nessa parte de fazer uma arte de leão, representando o Senhor, fazer uma arte de noiva, representando a igreja, cordeiro, porque querendo ou não é algo confortável para o artista, que é cristão. Mas quando a gente fala sobre uma arte que é inspirada no coração do Senhor, não necessariamente a gente precisa se apegar em imagens que já são muito conhecidas. Se a gente olhar para o passado, a gente vê muitas imagens, muitas artes que foram inspiradas pelo Senhor, mas que traziam o cotidiano das pessoas na época. A gente vê arte sobre plantações, se a gente olhar também para as histórias que Jesus contava. Ele contava histórias sobre semeadores, ele contava histórias do dia a dia da época e assim ele alcançava corações. E o Senhor faz a mesma coisa através dos artistas hoje. Ele fala, ele traz o coração dele e não necessariamente com imagens que na hora você vai olhar e você vai falar, é cristão. Mas você vai olhar e o Senhor vai falar ao seu coração, porque não é sobre a imagem que é feita, mas é sobre a mensagem que o Senhor quer passar. Então, muitas vezes eu trabalho com abstrato. Então, muitas vezes você vai olhar e de cara você não vai enxergar algo específico. Mas o Espírito Santo vai ministrar no seu coração através daquela arte que não precisou de uma imagem fixa para o Senhor falar com você.
E ela vai tipificar alguma coisa. Exatamente. Alguma coisa espiritual que vai mexer Exatamente. o eu daquela pessoa. Porque não é sobre o artista, é interior. sobre aquele que inspirou o artista. Justamente. Muito bom. Maravilhoso. Muito bem, nós vamos então partindo aqui para a introdução do terceiro bloco. E eu gostaria, nós vamos falar agora sobre missões, né? Isso. Porque você, além de tudo que nós já falamos aqui, que você também é missionária. Também. Isso é algo assim extraordinário, né, Bruna? Porque a missão, né? Eu sou pastor e nós sabemos que a missão ela está no coração de Deus. Sim. O coração de Deus é um coração missionário. Né? Definitivamente. Por isso é que ali em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele faz uma promessa, né? Eis que eu estarei convosco. E o interessante é que ele não falou isso só para missionários, ele falou para a igreja inteira, né? Para toda a igreja. E muitas vezes a gente acha que a função de fazer missão é só daquele que foi como missionário, mas é missão da igreja inteira. Mas eu acho que, assim, especificamente, é claro que isso aí está correlacionado a toda a igreja, mas, em especial, o missionário, ele está cumprindo esse ID, né? Sim. Ele vai, né? E só Deus sabe o que um missionário passa, né? Exatamente. Não é muito fácil, é difícil. Bom, nós vamos entrar nesse assunto aqui. Você foi, num dado momento da sua vida, para uma escola missionária, para artistas, né? E me conte um pouquinho mais sobre. Então, na época que eu estava fazendo faculdade ainda, estudando arquitetura, chegou uma época em que a gente não tinha condições financeiras para pagar a mensalidade. Então, eu tranquei a faculdade nesse tempo. E exatamente nessa época, no julho de 2018, eu estava no Instagram olhando as coisas e surgiu a divulgação dessa escola. Nunca tinha pensado em fazer uma escola missionária. Eu venho de uma família que tem tios missionários, primos missionários, todo o pessoal é jocomeiro. Então, cresci ouvindo histórias sobre missões na África, sobre missões na Amazônia, missões em tudo que é lugar. Mas nunca tinha me enxergado em missões. Então, vi essa escola, mas não dei muita bola, porque eu não estava tendo condições nem de pagar a faculdade e tudo mais. Mas o Senhor falou: você vai, sou eu que vou te levar. E realmente eu me posicionei em relação a isso, perguntei para o Senhor como eu poderia fazer para levantar fundos também. E Ele falou: você vai pintar quadros. E você não vai colocar um valor específico para os quadros, sou eu que vou colocar o valor no coração das pessoas. Então eu comecei a pintar, comecei a fazer isso. E o interessante é que eu falava para as pessoas: não, ora, pergunta para o Senhor qual é o valor que você vai dar nesse quadro. Era sempre o mesmo valor. Então, através disso, Ele levantou o valor de toda a minha escola missionária, levantou pessoas que nem cristãs são para me enviar, me dando o valor da passagem. Olha só. Então, eu fui fazer essa escola missionária no Recife. A provisão de Deus é algo extraordinário, né? Sim. Ele é o verdadeiro provedor. Exatamente. E é claro que você teve muitas experiências ali, né? Sim. E, inclusive, você também foi para o sertão do Pernambuco? Fui. Né? Eu também já estive lá. Muito legal. Não me lembro agora o nome da cidade, mas é um lugar muito pobre. Sim. Né? Não sei se onde você foi também era mais ou menos assim. Sim. E a gente vê que a pobreza impera ali naquele lugar. Sim. Né? E o evangelho, as pessoas são muito carentes, né? São. No lugar que eu fui, eu fui para Poço do Boi, que é um vilarejo que fica a umas 3-4 horas de Recife. Lá eu fiquei numa base missionária do I-35, né, do pastor Gustavo Zanota, e
Lá nós passamos 14 dias servindo a comunidade. Nós fomos em 28 jovens, daqui de Maringá para lá. Olha. E levamos workshop de agronomia para o pessoal, levamos workshop na parte de negócios, levamos dentistas e fomos lá para servir as pessoas daquela comunidade. E eu levei também o workshop de arte profética para as crianças. Que legal. E o que o seu... Fala um pouquinho do seu sentimento ali, né? Sim. Primeira vez, uma experiência diferente, como uma missionária. E quais foram os resultados desse trabalho? Foi um sentimento muito diferente mesmo, porque a gente chegou em um lugar onde ninguém quer chegar. Porque lá é um vilarejo muito pequeno, que vive abaixo da linha da pobreza. Então, a água chegou lá há 10 anos, mais ou menos. A energia chegou há muito pouco tempo também. Então, e mesmo assim, quando a gente chegou lá, era nítido perceber o coração do Senhor para aquelas pessoas. A gente, toda vez que a gente orava sobre, o Senhor falava, essa é a menina dos meus olhos. Esses são verdadeiros adoradores, é daqui que flui verdadeira adoração. A gente via pessoas que muitas vezes não tinham o que comer, comiam aquele cacto, palma, porque era o que eles tinham disponíveis, mas eu nunca vi pessoas tão gratas, tão alegres e com um olhar tão fixo no Senhor. Por mais que elas vivam tudo que elas vivem, tanto no cenário da pobreza, quanto no cenário da exploração sexual, que acontece muito ali. Lá a gente viu claramente um turismo sexual de meninas, de crianças, mas mesmo assim a gente vê esperança porque eles, por mais que eles vivam tudo isso, eles conhecem o Senhor. Então foi algo que me impactou muito. Olha só, e o resultado do trabalho foi espetacular. Foi sensacional, tanto que quando a gente foi lá na época, eles ainda estavam começando a estruturar um trabalho com as crianças, da parte escolar, de reforço escolar e tudo mais. A gente conseguiu levantar um valor para que eles pudessem comprar uma Kombi para buscar as crianças em outros vilarejos. E hoje em dia eles têm essa Kombi. Conseguimos dar um pouco mais de visibilidade para o trabalho deles lá. E hoje em dia a gente acompanha a distância e a gente vê essas crianças tendo aula até de francês, para ter uma noção. Tendo aula de inglês, a gente vê meninas que eram mais novas na época, que hoje em dia passaram na federal, na faculdade. Então, com essas meninas entendendo que elas podem estudar, que elas podem viver algo diferente, a gente recebe relatos das outras crianças entendendo que elas também podem. Porque elas viram meninas que são irmãs, que são primas, que tiveram um futuro diferente. E quando a gente chegou lá, a gente conversava com meninas de 7, 8, 9 anos, e a esperança delas era casar com alguém para poder sair de lá. Olha só. Nessa idade. Então agora a gente vê essa mudança de mentalidade. Esse entendimento de valor que elas têm agora. Transformação, né? Sim, com coisas simples. O evangelho é muito simples. Exatamente. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, simplicidade total. Bom, Bruna, já venceu o nosso tempo aqui do terceiro bloco. Nós vamos novamente para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Tá? Você continua ligado, porque vem mais assuntos importantes por aí. Eu vou e já volto. Íntima Enlace e Otânimo Cuecas, atendendo no atacado e varejo, atuando na fabricação e distribuição de moda íntima, masculina, feminina, infantil e moda plus size. Há mais de 30 anos trazendo beleza, qualidade, conforto e sendo referência neste mercado. Shorts doll, conjunto de microfibra, cueca box, camisolas, calcinhas de cotton infantil e muito mais. A Íntima Enlace tem preços imbatíveis no atacado, atendendo todo o Brasil. Ligue ou mande um WhatsApp 44 3023 0234, Rua Almerinda Silveira Coelho, 12.381, Jardim Império do Sol, em Maringá. Acesse intimaenlace.com.br. Pra Power Motos vem
Em Maringá é a melhor oficina. Compra e venda de motos e acessórios. Power Motos tá com tudo em cima. Pra rodar com segurança, em 2 rodas voar pela estrada. A qualidade aqui é comprovada. Power Motos, WhatsApp 997107208, Avenida Mauá, número 2267, em frente aos Correios, em Maringá. Power Motos. Power Motos é multimarcas. Power Motos. Centralize as conversas de WhatsApp de sua empresa em um só lugar. Com o Prime Chat, sua gestão fica descomplicada e você consegue gerenciar os atendimentos de sua empresa de forma simples e ágil. Por menos de R$ 7,00 por dia e até 5 usuários com acesso a ferramentas da sua empresa. Não perca tempo. Promoção válida por tempo limitado. Fale com um atendente pelo WhatsApp 44 9 88 68 75 94. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Com um ambiente acolhedor e rústico, nossas portas estão sempre abertas para receber você e sua família. Atendimento de segunda a domingo, com pratos feitos em fogão a lenha e aos domingos, deliciosos assados. Venha nos fazer uma visita. Rodovia do Café BR-376, quilômetro 445, Mandaguaçu, Paraná. Visite nossas redes sociais, @Rancho Caipira Mandaguaçu. Rancho Caipira, onde a tradição encontra o sabor. Um banquete maravilhoso, um banquete espiritual e ao mesmo tempo uma fartura de conhecimentos aqui. Nós estamos aprendendo muito com a arquiteta Bruna e já falamos aqui sobre arquitetura, sobre artes, sobre reino, sobre missões. E agora nós vamos falar um pouco daquilo que faz a diferença, né? O que faz a diferença na sua vida? Tem que existir alguma coisa que faz a diferença. E você vai aprender muita coisa aqui através do programa Saúde em Foco de hoje. É o 4º bloco, mas nós vamos fazer a conclusão porque eu fiquei sabendo que chegou, você não foi pessoalmente na África, mas o seu trabalho chegou lá, até lá, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Então, há uns anos atrás, quando eu estava me entendendo artista ainda, porque para quem é artista sabe que é todo um processo para a gente se entender como artista, eu recebi uma palavra de que muitas vezes eu não chegaria a lugares, mas a arte que o Senhor colocou no meu coração tocaria lugares e tocaria pessoas. Então, eu acho que fazem uns 2 anos, mais ou menos, uma amiga minha missionária estava na África, lá em Maputo, numa base missionária do pastor Gessé lá, e ela chegou para mim e me mandou uma mensagem e falou: Bru, a gente precisa de uma logo para um projeto de mulheres, onde essas mulheres vão para maternidades para falar sobre o Senhor, para essas mães que estão prestes a ter os bebês e tudo mais. Porque lá existe muito uma cultura de magia, uns negócios bem pesados, e muitas mães, por não terem entendimento, elas têm os seus bebês, são abordadas e dedicam esses bebês a coisas que elas nem sabem o que é. Então eles têm esse trabalho que chama Amor de Mãe, onde eles chegam nessas maternidades e apresentam o Senhor para essas mães, para que elas dediquem seus bebês ao Senhor. Então, que vai fazer toda a diferença exatamente no futuro daquela criança. Né? Porque quando essas mães são abordadas ali, depois existe um trabalho de discipulado. Então elas são acompanhadas. E eles não tinham uma logo. Eles procuravam designers, procuravam pessoas para fazer essas logos, e sempre acontecia alguma coisa. E elas nunca conseguiam ter essa logo, e elas precisavam de uma identificação para conseguir entrar nesses lugares mais fácil. Entendi. Então daí eu consegui fazer essa logo. Hoje em dia elas têm uniformes e elas conseguem entrar em mais maternidades, conseguem alcançar mais mulheres. Quer dizer, é um projeto que Deus colocou no teu coração, você conseguiu desenvolver. Exatamente. E que está totalmente ativo hoje lá
E produzindo fruto, né? Aham. Hoje em dia é uma delícia ver essas mulheres uniformizadas, acolhendo os bebês, acolhendo as mães e podendo alcançar essas pessoas. Você que está aí do outro lado, você vê aí no rodapé do seu televisor os contatos da Bruna, tá? Então você que queira se contactar com ela, para falar com ela a respeito de qualquer uma dessas áreas que você acompanhou aqui no nosso programa, você entra em contato, né? Estão aí as redes sociais. É só chamar no direct. Está aí as redes sociais, o telefone. Você entra em contato com a Bruna, tá? E chama ela aí, porque eu acredito que Deus tem muita coisa para fazer por intermédio da Bruna. Amém. Na face dessa terra, tá? Muito bem. Fazendo a diferença. Dentro de todas essas ações, você teve contato com crianças, adolescentes em vulnerabilidade, e de que maneira isso tocou no seu coração? Então, em todos esses projetos eu passei a enxergar essas crianças, esses adolescentes, não como números, mas como pessoas, né, histórias. E quando a gente tem contato com essas crianças, com esses adolescentes, sendo cristãos, é impossível a gente olhar para eles, conhecer o coração do Senhor a respeito desse tema e não se posicionar para fazer alguma coisa. Não se posicionar para cuidar dessas crianças, porque falam, né, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Sim. Então, se a gente não se posiciona de alguma maneira, a gente é cristão por quê? Eu fico com essa dúvida, se eu realmente conheço o coração do Senhor, se eu realmente me importo com aquilo que está no coração do Senhor, não tem como ficar apática em relação a quando uma criança é abusada e o coração do Senhor chora por isso. Não tem como ficar apática em relação a isso. Eu imagino que o sentimento que você sentiu em se relacionar com várias crianças que passou por essa experiência, eu imagino que você deve ter sentido uma sensibilidade muito grande e se emocionado muito, né? Porque sim, é uma dor muito grande, né? Exatamente. Uma dor muito grande e muitas vezes, pelas pessoas não entenderem a profundidade dessa dor e aquilo que isso gera tanto no emocional, no psicológico, no físico, quanto no espiritual, muitas vezes por não entender isso, a gente acaba não fazendo nada a respeito. E muitas vezes quando a gente fala sobre abuso, quando a gente fala sobre violência, falando até da casa de acolhimento que eu conheci em Recife, isso acaba se tornando um grande empecilho para que essas crianças entendam sobre a paternidade do Senhor. Então, realmente é algo muito sério. Muito bem. Como que surgiu o movimento Fazendo a Diferença, né? E qual é o objetivo desse movimento? O movimento Fazendo a Diferença, ele surgiu através de uma instituição que a gente tem aqui em Maringá, que chama Instituição São Rafael. É uma instituição da área da saúde que ela atende as crianças tanto na parte médica, psicológica, a parte de serviço social. Então, atende essas crianças que não têm condições financeiras de procurar esse recurso de outra maneira. E muitas psicólogas atendendo essas crianças, elas perceberam que elas vinham com questões que eram ligadas ao abuso. E elas perceberam que não era algo de vez em quando, era algo muito recorrente. E elas trouxeram para a administração dessa instituição a necessidade de uma campanha, de um projeto que fosse informativo, que informasse a população a respeito dos tipos de violência e que ensinasse essa população como denunciar. Então surgiu esse movimento, de trazer essa informação para a população. E me diga uma coisa, olhando para a questão, por exemplo, preventiva, o que você poderia falar para os nossos telespectadores sobre uma orientação, né? Sim. Uma orientação para o pai, para a mãe, embora
Lamentavelmente existem crianças que são abusadas pelos próprios pais, Exatamente. né? Mas essa orientação vai chegar através desse programa, não somente através de pais e mães, mas tios e tias e avós e amigos. O que você teria a dizer a esse público relacionado à questão de uma ação preventiva? Prevenção. Quando a gente fala sobre prevenção, o que a gente mais bate na tecla é a gente escutar as crianças. Porque muitas vezes a criança comunica, às vezes não falando abertamente, mas ela comunica com sinais, com mudança de comportamento, com regressão na parte da escola. Essa criança muda, muitas vezes. E às vezes a criança muda e o pai, a mãe, a avó fala, não, ela só tá mais chatinha. Ela ficou um pouco mais tímida porque tá entrando na pré-adolescência. Mas pode ser que não. E muitas vezes essa falta de atenção, essa falta de olhar para a criança, de olhar para o adolescente, faz com que essa criança não se sinta segura o suficiente para abrir para você algo que aconteceu, que pode estar acontecendo. Então é muito importante a gente ter também esse diálogo aberto com as crianças, de se mostrar um adulto que é um lugar seguro. Tipo, se você quiser me contar alguma coisa, eu vou te escutar e eu vou acreditar em você. Porque a maior parte dos abusadores, quando a gente fala, a principal ferramenta deles é dizer, se você falar, eles não vão acreditar. Então, quando essa criança entende, se sente segura que se acontecer alguma coisa comigo, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tio, eles acreditam, então você já desarma o abusador. E é algo simples. Muito bem. Eu falei aqui com a Bruna Machado, arquiteta, artista, né? Missionária, e que está fazendo a diferença. Foi um prazer, uma honra ter você aqui no programa Saúde em Foco. Essa é a primeira de muitas outras vezes, tá? E as suas considerações finais. Eu gostaria de reforçar, então, que realmente não é só aquela pessoa que estuda sobre abuso, que estuda sobre a realidade que pode fazer a diferença. Nós, como cristãos, na verdade, eu entendo que a gente pode fazer a diferença se informando, entendendo sobre o assunto, para que a gente possa fazer a diferença agindo, mas a gente também, estudando sobre, a gente pode fazer a diferença no lugar de intercessão. Porque para que a nossa intercessão possa ser assertiva, a gente precisa entender sobre o assunto. Por mais que seja desconfortável. Se algo toca no coração do Senhor, vale a pena a gente estar desconfortável, estudar sobre para poder interceder sobre isso. Muito bem. Meus parabéns, tá? Obrigada. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa Saúde em Foco. E eu vou ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, se assim o nosso Deus nos permitir. E o Deus de paz vos dê a paz.